Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, pessoal. O programa Ressoar de hoje traz uma reportagem especial que vai contar a história de empreendedores que estão se reinventando nessa pandemia. São exemplos de pessoas que usaram a sua criatividade para driblar a crise, como é o caso de dois amigos no Rio Grande do Sul, que encontraram em pneus velhos a oportunidade de ganhar dinheiro em tempo de vacas magras. Você que é pai ou mãe de pessoa com autismo, já sentiu dificuldades em encontrar serviços acessíveis para eles? Fomos até o interior de São Paulo conhecer um aplicativo que facilita o acesso de serviços à comunidade autista. Eu adorei a ideia que a minha mãe criou sobre o aplicativo que ajuda os autistas a ser incluídos na sociedade. Hoje tem estreia do quadro Ressoar Empreendedorismo. Na primeira reportagem, você vai ver como um capacete de ventilação pode ajudar no tratamento da Covid-19. A BRIC, conhecido internacionalmente como Helmet, ela é um dispositivo de não invasiva, ela é uma interface para a ventilação não invasiva. E o Conexão Social conta a história de superação de Karine Verli, empresária e membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética. Não foi fácil, é uma história que começa muito cedo. Tudo isso e muito mais aqui no programa Ressoar. O aplicativo Rede Azul é uma plataforma que busca facilitar o acesso da comunidade autista a profissionais e serviços acessíveis. Idealizado por Elaine Marques, mãe de uma garota com transtorno do espectro autista. O aplicativo conta com mais de 1.500 usuários e está presente em 18 estados brasileiros. A Rede Azul nasceu das nossas dores, das dificuldades que a gente tinha quando a gente precisava encontrar profissionais para tratar a Alicia. Começou logo para conseguir o diagnóstico, Nós, infelizmente, não conseguimos achar os profissionais adequados e ela teve diagnóstico errado por muitos anos, tomou remédio sem necessidade e aquilo ficou muito na minha cabeça. Isso vai continuar acontecendo com outras famílias? Então, eu ficava pensando, nossa, se existissem todas essas informações, essas indicações por pais que já utilizaram esses serviços e sabem que teve resultado, e aí eu comecei a pensar que isso poderia ser um aplicativo dividido por categorias, onde as famílias que já têm mais experiência com autismo iriam indicar os serviços profissionais e locais que eles frequentam e que foi bom, para o uso de uma pessoa com transtorno do espectro autista. E essas categorias ficam mudando randomicamente para que as pessoas possam ver os tipos de categoria que a gente tem. Aqui no botão Mais Categorias você conhece todas elas. Então, por exemplo, tem gente que não sabe que existe turismo voltado para autista. Então, são agências de viagens que têm programas específicos para receber autistas, para que eles possam conviver socialmente. E aí, em dezembro de 2019, a gente conseguiu lançar o aplicativo e foi uma grande realização. Muitas famílias começaram a fazer a contribuição e agradecendo por existir esse tipo de ferramenta. E a categoria Famílias do TEA são familiares de autistas que não puderam permanecer em seus empregos formais porque não tinham flexibilidade para acompanhar o tratamento de seus filhos e tiveram que virar empreendedores. Então, por que não divulgar o serviço dessas famílias? E isso serve para qualquer pessoa na sua cidade. Então, você vai fazer uma festa de aniversário, precisa encomendar um bolo, um salgado, deixa eu ver no aplicativo Rede Azul se existe alguma família aqui na minha cidade que é pai de autista e que sobrevive disso. Por que não ajudar essas famílias? Eu adorei a ideia que a minha mãe criou sobre o aplicativo que ajuda os autistas a ser incluídos na sociedade. O meu trabalho com autistas começou através de uma cliente com muita proximidade e a gente acabou criando um certo vínculo de amizade e aí eu percebia certas adaptações aí com o filho dela, desde de ir até o estabelecimento, o salão, estar juntos.
e até o ficar à vontade durante o atendimento. Atender, né, o espectro autista com esse trabalho de inclusão, isso veio depois do aplicativo Rede Azul, onde eu recebi a indicação de uma das mães para esse atendimento de crianças com autismo. Então, através disso, né, a gente e o salão, nós montamos toda uma readaptação para a gente poder realmente entregar com qualidade esse trabalho de inclusão com o autista. Eu adoro ir pro salão do Rodrigo, porque lá é silencioso, ele consegue cortar o cabelo dos autistas muito bem. É um lugar silencioso, é calmo, é por isso que eu gosto de ir lá cortar meu cabelo. Eu conheci, eu tive acesso ao aplicativo Rede Azul através da mãe de um paciente que eu atendo aqui, e ela comentou sobre o aplicativo e que iria me indicar a Alicia, né, para o treinamento, que ela havia levado sobre este tratamento para o aplicativo. Eu achei assim muito interessante e muito incrível o aplicativo, porque são pessoas reais, com experiências reais, com depoimentos reais, verdadeiros, né? E é isso que a gente acaba buscando quando vamos buscar serviço, né? O Sena, ele é um software que ele gera uma estimulação acústica capaz de harmonizar a forma como a pessoa percebe os sons do ambiente, gerando assim um equilíbrio, né? Então, se eu ouço com mais qualidade e mais naturalidade, eu consigo conviver com as pessoas com mais qualidade de vida. Ele é indicado para pessoas com hipersensibilidade, déficit de atenção, memória, né? E é isso que a gente buscou melhorar e potencializar na Alicia. Assim como eu conheci o Rodrigo também conheci a Nathalie, a minha fono, porque me ajuda a melhorar meu tratamento, eu me sinto bem, para mudar também a quantidade das coisas que eu ouço demais, me ajuda eu aliviar a como eu vou reagir à quantidade de barulho para eu ser uma pessoa melhor. O aplicativo é colaborativo, então é formado por todos, não é uma coisa pronta. Nós formamos ele juntos. Então os pais que querem fazer as indicações dos serviços que usam, é só entrar em contato com a gente através do Rede Azul app no Instagram, e a gente faz uma avaliação desse perfil e depois a gente consegue liberar a família como colaborador. Então aparece uma ficha que ele vai preencher dentro do aplicativo e ele consegue fazer a indicação. E é gratuito, né? Afinal de contas, essas informações precisam circular entre as pessoas para que mais gente saiba dos atendimentos e estabelecimentos que estão adaptados para autista em suas cidades. Parabéns, viu? Que bom que existem pessoas com ideias brilhantes para poder ajudar o próximo. Estima-se que no Brasil existam cerca de 2 milhões de pessoas com algum nível de transtorno do espectro autista. Daí a importância de iniciativas como essa. Parabéns! E o programa de hoje faz uma pausa rápida, porque na volta nós vamos conhecer histórias de pessoas e empresas que se reinventaram na pandemia e descobriram uma nova forma para sobreviver. E na estreia do quadro Ressoar Empreendedorismo, você vai ver como um capacete de ventilação pode ajudar no tratamento da Covid-19. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Ressoar, o seu programa de boas notícias. A pandemia de coronavírus mudou o funcionamento de 5,3 milhões de pequenas empresas no Brasil, o que equivale a 31% do total. E outras 10,1 milhões interromperam as atividades temporariamente. É o que mostra uma pesquisa do Sebrae sobre o impacto da pandemia de coronavírus nos pequenos negócios.
Diante dessa triste realidade, o cenário exige muita criatividade. O que você vai ver agora são exemplos de pessoas que se reinventaram e estão indo na contramão desse cenário nada favorável. Acompanhe. A pandemia de coronavírus mudou o funcionamento de mais de 5 milhões de pequenas empresas no Brasil, o que equivale a 31% do total. Outras 10 milhões tiveram que interromper as atividades temporariamente. É o que mostra a pesquisa O Impacto da Pandemia de Coronavírus nos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae. O comércio ele vai sempre existir na vida do ser humano. Nós dependemos de consumir produtos para sobreviver. Não é o consumo pelo consumo, mas a gente precisa comprar um celular se ele quebrar, eu preciso comprar um mouse para trabalhar, eu preciso comprar uma mesa para trabalhar. Inclusive, os comércios nesse meio, né, de adaptação para pessoas que vão fazer um home office, tiveram aqui um grande momento de comercialização. Então, os comércios hoje em dia que não olharem para esse novo comportamento do consumidor, com essa extrema sensação, necessidade de sensação de segurança, eles vão sofrer muito mais. Investindo quase nada e ainda ajudando o meio ambiente, Wilson e Vinícius, lá do Rio Grande do Sul, se uniram e estão fazendo artesanato com matéria-prima a custo zero. De pneus velhos, os dois produzem vasos, lixeiras, poltronas, pula-pula, caminhas para cachorro e anunciam nas redes sociais. O que era antes apenas um hobby se tornou fonte de renda. Agora, nesse tempo de epidemia pelo coronavírus, muita gente ficou desempregada e em questão assim, de comércio, de trabalhos também caiu muito o movimento, que é a nossa questão. E aí a gente, como a gente já trabalhava antes com pneus, mas só que eram só trabalhos sociais, né? E nunca foi para reverter em alguma renda. E aí teve um amigo meu que também ficou desempregado, e eu convidei ele, quem sabe a gente tenta montar algo. Vamos tentar, não custa nada tentar, para tentar reverter alguma renda. Então, e aí foi o que a gente tentou e deu certo. Essa parceria surgiu a partir do momento que eu fiquei desempregado, né? E com a pandemia eu tinha que procurar algum recurso, né? Financeiro, né? E foi então que o Wilson, sabendo da minha situação, me sugeriu que a gente fizesse esse empreendimento. Nessa pandemia, a pessoa tem que ter mais persistência, né? Não pode desistir, tem que encontrar algum jeito de superar as adversidades, né? A renda melhorou, está ajudando bastante, né? Não é algo, vamos dizer assim, agora de início assim que o cara vai largar tudo, não, mas só que ajuda bastante. Veja o caso do Wilson e do Vinícius. Eles buscaram uma habilidade técnica e um conhecimento que eles tinham para poder inovar em um determinado mercado. E essa inovação foi percebida com um determinado valor pela população e aderiram ao consumo desses novos itens. Para sobreviver na crise, a empresária Renata, que trabalha com móveis sob medida, optou pelo formato de venda 100% online. Com o celular nas mãos, ela conseguiu vender todos os móveis da loja fazendo vídeos e conversando com os clientes pela internet. O resultado foi o crescimento nas vendas nesse período de confinamento social. A partir do momento que eu percebi, né, que a gente teria que ficar em casa, que não sabia até quando ficaríamos em casa, não tínhamos essa informação. Então eu tive que ir para as redes sociais, né? Muitas pessoas dependiam de mim, muitos funcionários, eu tenho mais de 10 funcionários, eu tenho mais de 10 famílias que dependem do meu trabalho e precisam de renda para sobreviver, então eu não me vi em outra situação a não ser ir para as redes sociais, ir para o meio virtual, usar tudo que eu podia, vídeos, fotos, eu mesma fazendo stories pela loja, mostrando todos os meus modelos, porque assim, mesmo que a loja não fosse uma loja de serviços essenciais, que ela poderia estar ficando fechada, eu não poderia parar, porque eu tinha salários para honrar. Então eu precisava continuar. Olá pessoal, boa tarde. Pessoal, estou passando aqui para mostrar para vocês
vários móveis que chegaram aqui na loja. Pessoal, tô passando aqui hoje para falar sobre a nova promoção da Casa do Canto Alemão, que é o modelo Baden. Vou começar falando do modelo Milena, que é um modelo que eu coloquei o nome da minha filha. Eu precisei comprar um sofá e o mundo parou durante essa pandemia. E agora, o que eu faço? Então, eu recorri às redes sociais e lá eu encontrei o Canto Alemão. Eu senti um medo de comprar pela internet antes, porque nunca se sabe o que pode acontecer, mas eu vi que eles eram referência. Foi muito rápido, em questão de minutos concluí a compra. Já estou usufruindo do sofá, que é maravilhoso, e foi muito bom. Essas postagens que ela faz numa rede social, no Instagram, no Facebook, servem como se fosse um outdoor digital. Então ela acaba esbarrando com produtos, com serviços, num potencial cliente. E se esse cliente estiver num momento de necessidade ou ele entender aquilo como oportunidade, ele pode fazer a compra. Então não é não tem mercado, tem mercado e tem um bom mercado ainda muito carente por produtos e serviços. Talvez você esteja acostumado àquele velho formato. E esse é o momento da inovação, de buscar a inovação por necessidade, não só por oportunidade. A necessidade é a mãe da inovação. É tão bom mostrar bons exemplos, é isso aí, gente. É importante, sim, levantar a cabeça e se reinventar. Parabéns! E agora chegou a hora da estreia do Ressoar Empreendedorismo, um quadro criado para dar visibilidade a ideias inovadoras. E na primeira reportagem, você vai saber tudo sobre a criação do capacete de ventilação, um equipamento que pode evitar intubação em até 35% dos pacientes com a Covid-19. O projeto da BRIC, da bolha de respiração individual controlada, ele surgiu com o nosso desejo de devolver um pouco para a sociedade, tá? Com o know-how, com a parte de engenharia, que é o que nós sabemos fazer de melhor. Nós trabalhamos com diversos setores da indústria, aeroespacial, com a indústria alimentícia, de vidro, transformação, e nós temos um know-how muito interessante em diversas tecnologias, né? E quando a pandemia surgiu, nosso interesse era devolver um pouco disso para a sociedade. E aí nós começamos a buscar diversas alternativas ou projetos viáveis, de uma forma em que nós pudéssemos empregar o nosso conhecimento e trazer alguma coisa para a sociedade auxiliando. E aí com tudo isso surgiu, né, a BRIC, o que vocês estão vendo aqui, que é fruto de muita engenharia. E, bom, ele já surgiu de uma forma madura depois de muitos testes, foram várias versões, várias revisões, sempre tentando entender também a parte clínica, a necessidade, né? Porque não é o que a Robores quer desenhar ou o que o Guilherme quer fazer de produto. É o que o paciente precisa nos padrões clínicos. Então esse foi o diferencial da nossa visão de acordo com os médicos, né? Ou seja, nós não estávamos impondo uma solução, eu estava atrás de um problema para me oferecer como recurso. E aí ele atendeu muito bem o que se propôs, já foi utilizado em diversos pacientes na UTI. A BRIC, né, conhecido internacionalmente como Helmet, ela é um dispositivo de não invasiva, ela é uma interface para a ventilação não invasiva e ela pode sim prevenir a intubação, assim como outros recursos, né, e outras máscaras. O benefício dela é que ela gera menor aerosolização, ela tem maior capacidade de uso, ou seja, o paciente ele pode ficar com ela mais tempo confortável, e tem alguns outros benefícios de terapias combinadas, que são alguns estudos que estão sendo desenvolvidos por médicos aqui de São Paulo. Então sim, ela pode minimizar a chance de intubação desse paciente. A principal vantagem hoje, tá, ele não é uma inovação no mundo, é um produto que já existe, mas não estava disponível para a população brasileira, né? Então, nós trazendo isso para o Brasil, numa cadeia produtiva em São Paulo, a grande vantagem é, primeiro que você já isola o paciente do meio e o meio do paciente. Ou seja, todo o ar que o paciente recebe, ele já vem tratado, limpo. Então, se houverem outras doenças, outras coisas no meio, nós evitamos o que eles chamam de infecção cruzada, né?
é o passo que também o inverso ocorre. Todo o ar que sai do paciente e vai para o meio, ele passa por filtros, então ele também já vai reduzindo, ou eliminando essa questão do vírus ir para o meio ou outras doenças. Bom, sei que vocês estão um pouco curiosos, né, pessoal? Então vamos fazer um teste, vamos vestir aqui no pessoal, mostrar como é que funciona, para que vocês possam entender um pouquinho mais, ver que ela é super confortável, não tem problema nenhum, então é a segurança, o conforto. Vamos lá testar um pouco. Nossa equipe vai mostrar aqui, o Bruno inclusive ele está sem máscara porque ele vai utilizar, então ele vai estar com um filtro, vai estar muito bem protegido, tá? E aí o pessoal vai fazer a colocação. Então aqui nós temos a entrada, isso aqui vem através de um ventilador, no nosso caso nós temos um ventilador portátil, tá? Passa por esse filtro, como eu comentei, então todo o ar que ele está recebendo é um ar puro, ele não precisa estar de máscara lá dentro. Ele faz a respiração normalmente, o CO2 que ele devolve para dentro do ambiente, ele acaba sendo, nós chamamos de lavado, né? Mas ele é impelido a sair por essa válvula aqui, uma válvula exalatória, e também sai por um filtro. Pessoal, vamos ouvir agora o depoimento de alguém que utilizou o capacete, realmente teve a sua trajetória de vida aí mudada pelo uso do produto. O Arthur ele é um médico que acabou sendo acometido pela doença e graças a Deus teve um tratamento muito bom. Meu problema começou no dia 24 de abril, tá? No 24 de abril eu comecei com mal-estar, dores pelo corpo, estava chegando para trabalhar. Imediatamente já me puseram para escanteio, fizeram os exames. Fui internado, 48 horas depois, né, saiu o resultado do Covid. Né? Inicialmente eu tinha dores pelo corpo, febre, mal-estar, diarreia, tá? E achei bom, a parte pulmonar, passou uma semana, 8 dias, nada de aparecer, né? Mas ela veio e ela veio forte, até o momento em que a parte inflamatória realmente foi controlada, mas o pulmão, as imagens de condensação pulmonar só piorando e o meu padrão respiratório piorando. E aí veio, né, a cereja do bolo, que eu digo que foi o Dr. Marcelo Amato com o seu Brix, né, que eu conhecia como Helmet, né, lá fora tem esse nome. E aí fomos na linha do Dr. Marcelo com o uso do Brix, né, que foi realmente o que me, vamos dizer, fez ajudar muito na melhora da parte respiratória. E isso em 5 dias depois de uso do capacete, isso foi que me fez subir ladeira acima no ponto de vista pulmonar. A minha melhora foi franca, tá? 5 dias depois, o próprio Dr. Marcelo mandou tirar o capacete, ficar só com cateter de O2 nasal de alto fluxo, e aí eu vim num crescente até eu receber alta. A Helmet, né, para nós a Brick, porque ela tem umas adaptações nacionais, ela já é amplamente utilizada. O grande problema é que o custo dela é muito elevado e o processo de importação ele foi barrado pela Itália, Alemanha e Estados Unidos. Então a gente acabou desenvolvendo ela aqui no Brasil. Estamos sim num processo de patente e num processo de registro na Anvisa, e isso seria de extrema importância e utilidade pública que mais pessoas tivessem acesso a ela, minimizando as complicações tanto da Covid quanto as complicações do uso de uma ventilação mecânica invasiva. O processo de desenvolvimento disso aqui foi muito importante, porque trouxe para nós uma vertente muito diferente da engenharia, que é poder ajudar as pessoas, né? Então, o que acontece? Quando nós somos engenheiros, nós mexemos com máquinas, né? São frias, são peças. Quando você mexe com pessoas, são coisas bem mais sérias em jogo, né? Durante o desenvolvimento, a mãe de um dos nossos engenheiros faleceu do Covid, tá? Cada dia que tinha um atraso, nós entendíamos que era a vida de uma pessoa que estava em risco, né? E que é uma coisa muito séria assim em volta. Então, é uma responsabilidade muito grande para uma equipe que percebe o poder do que a gente acabou encontrando, né? E dói, por exemplo, saber que alguns membros dessa equipe tiveram perdas, né, durante o caminho. Então, mas a recompensa de você poder ver que esse equipamento ajuda foi fantástica e com certeza direcionou a gente para uma criação
de uma linha de negócios nessa área, né? A gente viu muito potencial que, como engenheiro, nós podemos auxiliar, né, toda essa criação. Que coisa maravilhosa, a tecnologia brasileira. Parabéns, Guilherme. Imagina quantas pessoas serão ajudadas. Sensacional. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem um bate-papo inspirador com Karine Verli, empresária e membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética. Estamos de volta com o programa Ressoar e chegou a hora do quadro Conexão Social. A entrevistada de hoje é Karine Verli, empresária e membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética, que vai compartilhar com a gente um pouco da sua história de superação. Oi, Ana, tudo bem? Hoje o Conexão Social saiu aí de nossos estúdios e veio até Santana para visitar a nossa querida amiga e parceira, doutora Karine. Ela que já é uma parceira do Instituto Ressoar, está sempre aqui com a gente nos nossos eventos. Nós viemos hoje conhecer mais essa história inspiradora, que hoje ela vai poder contar para a gente um pouco da história, da trajetória dela. Doutora, seja muito bem-vinda ao Conexão Social, é uma honra muito grande estar aqui hoje com a senhora, te visitando na sua casa. Eu que agradeço, Eunice, recebê-los aqui na minha casa. Não preciso falar que sou tua fã desse trabalho incrível que o Ressoar, o Instituto Ressoar, desenvolve junto a várias outras pessoas com o objetivo de servir, transformar vidas, amar ao próximo. É sensacional e um trabalho muito sério e com muita verdade. Ah, obrigada. Eu não preciso dizer também que eu sou sua fã da sua família, fã do grupo W Saúde. A gente sabe que vocês hoje têm um trabalho aqui muito relevante, aqui na Zona Norte, em todo o estado de São Paulo. Eu sei que vem pessoas de longe aqui e é admirável o trabalho. Por isso que a gente veio aqui contar a sua história, porque quem vê tudo isso hoje jamais vai imaginar como é que foi toda a trajetória. E como o nosso quadro, ele traz histórias inspiradoras, até para que as pessoas que estão em casa possam se inspirar. Quem sabe hoje, pessoas que vão assistir a nossa história vai estar precisando de uma palavra, vai estar precisando ouvir, saber dessa sua história, saber como é que você superou, como é que você começou, como é que você tem feito. Então, o objetivo do quadro é justamente esse, a gente poder agregar na vida das pessoas. Então, a gente está muito à vontade, né? Muito obrigada mais uma vez por nos receber. E como eu estava falando, o Grupo W Saúde hoje, composto por 3 clínicas, né, doutora? Depois você vai poder falar melhor. Iniciou tudo com uma jovenzinha recém-formada em odontologia, que resolveu desafiar seus próprios limites, sair da sua cidade natal, da sua terra natal, deixar o conforto da sua casa e resolver empreender sozinha e escolheu São Paulo para poder iniciar sua trajetória profissional. Eu quero que a senhora conte como é que foi para a senhora tomar essa decisão de sair da sua cidade e vir aqui para São Paulo. Não foi fácil, é uma história que começa muito cedo. Eu inicio falando que sou do interior do Piauí, de uma cidadezinha pequena de pouco mais de 25 mil habitantes, chamada Simplício Mendes, filha de 2 comerciantes importantes, meu pai já falecido, Didi Varão, e Dona Deusinha, que foram meus inspiradores, muitos trabalhadores, corretos, honestos e que sempre valorizaram o trabalho duro ali junto a nós. E um ponto importante é que desde muito pequeno eles fizeram questão que nós acompanhávamos. Somos em 3 mulheres e eu a mais velha, então desde os 8 anos de idade eu acompanhei no comércio. Eles tinham um comércio, ainda tem, né, uma loja de tecidos e confecção, então sempre tive presente ali. Eu tinha um momento de brincar, tinha um momento de estudar, mas eu tinha que ficar pelo menos 3 horas com eles. E ali eu aprendi a valorizar o trabalho, aprendi a me relacionar com pessoas, a entender, falar com as pessoas, que foi um ponto muito importante na minha vida como empreendedora.
aprender a me relacionar. E o primeiro desafio foi, aos 13 anos, sair de casa para morar na capital, porque precisava estudar, fazer o ensino médio, e lá não tinha. E, a princípio, morei na casa de tios-avós, e logo depois, minhas irmãs também precisavam ir para Teresina para estudar, então compraram um apartamento, tinha uma secretária conosco, porém a confiança era minha, que eles depositavam. Você era mãe, era responsável. Eu era a mãe, a dona de casa, era estudante, adolescente ainda, e foi uma fase difícil porque eu estava me preparando para o vestibular. E eu me cobrava muito, assim, pela confiança que eles depositavam em mim, eu achava que eu não podia errar. Então, eu sempre fui a melhor aluna, eu sempre apareci, fiz as melhores coisas. Eles, mesmo de longe, falavam, não é para sair de casa, nunca saímos de casa, não teria como saber. Mas não saímos de casa se eles dissessem que não, ficávamos em casa. E fiz faculdade no interior do Pernambuco, não fiz no Piauí na época, graças a Deus eles... Naquela época você já sabia que você queria fazer odontologia? Sabia, já sabia, seria alguma coisa na área de saúde, medicina, mas veio a oportunidade de fazer odontologia e sou apaixonada pela odontologia. E fui fazer no Pernambuco, não fez no Piauí, que as faculdades lá eram melhores. E logo depois, em 99, me formei, mas já sabia, eu finalizei e terminei a faculdade já sabendo que precisava vir para São Paulo, que é onde existem as maiores instituições de ensino do Brasil, que do mundo. E era meu sonho vir estudar aqui. E eu lembro que em dezembro de 99 eu me formei e já compramos a passagem, já tudo organizado para o dia 17 de março de 2000 já estar aqui. Então fiquei 3 meses lá em Simplício Mendes. E nesta época, Eunice, eu lembrei que eu sempre fui danada mesmo. Na época de faculdade, eu trabalhei com o PSF, Programa de Saúde da Família do governo. Eu fiz um estágio muito bacana lá com a Prefeitura de Caruaru. Isso é muito bom, porque humaniza muito o profissional, né? Dentro das comunidades. Você tem um contato ali com as pessoas direto. E foi muito bom, foi muito bom. Então, quando eu cheguei em casa e tinha que passar 90 dias lá esperando para vir para São Paulo, eu incluí esse programa de saúde da família, esse programa preventivo lá em Simplício Mendes, junto à prefeitura. Levei, fiz um projetinho, na época ainda, né, Eli, que é primo nosso, era prefeito, e comecei a fazer um trabalho muito bonito na cidade, para as crianças e depois evoluiu para os adultos também. Só que não dava, a situação, a saúde oral era muito precária, então eu precisava curar, desenvolver a parte curativa. E tinha um consultório desativado há vários anos no Hospital Municipal, e eu reativei aquele consultório, e em 90 dias eu acho que eu atendi umas 500 pessoas. Foi muito boa a experiência. Ai, que bacana. Eu queria que você contasse, doutora, da sua vinda, da decisão de você vir para São Paulo depois desse período, que aí eu acho que essa tomada de decisão é muito importante, né? Sim. Porque ali eu acho que já tinha aquela pegada de falar, eu acho isso aqui muito bom, mas eu quero mais. Eu quero mais. E aí, medo de enfrentar, mas meu pai foi meu grande incentivador para vir para São Paulo. Bacana, que nem sempre é assim, né? Não, às vezes o pai não quer soltar, lá em casa foi o contrário. Minha mãe, quietinha, meu pai, não, vamos. E também tive a grata oportunidade de ser recebida por tia Albanita, prima do meu pai, dentista, então eu não vim para ficar sozinha. Ela me acolheu, né? Era uma referência, uma exímia dentista, assim, que me ensinou que a odontologia não era só tratar os dentes, é uma visão muito grande do que era odontologia aqui em São Paulo, e assim, dentro da USP também, ela que me apresentou, então foi muito bom. E quando eu vim para cá, com pouco dinheiro, eles ainda me ajudavam financeiramente, mas os cursos eram muito caros, então eu precisava trabalhar. Nossa, nessa época acho que eu trabalhava em 18 lugares, prestava serviço
desde a consultórios nos Jardins até a 25 de março, mas eu lembro que era com a mesma dedicação, com o mesmo salto alto que eu cumpri o meu papel de dentista, com pessoas totalmente diferentes, mas amando ali, e amando pessoas e fazendo o meu melhor. Eu queria que você falasse um pouco desse momento que você chegou aqui, porque a gente sabe que não é fácil chegar aqui sem a família da gente, ainda que a gente está morando na casa de tio, tia, primos, né? Sim. Que é parente, é família também, mas é diferente da gente ter o aconchego do lar da gente, da família, dos pais, e você numa cidade grande, totalmente diferente da sua. Eu escolhi a opção mais difícil. Eu tinha a oportunidade de ficar lá, numa cidade pequena, montar um consultório e ser uma dentista. Mas eu queria vir para cá. E São Paulo te desafia. São Paulo te abre as portas, mas nós também temos um pouquinho de dificuldade com o sotaque. No início, o sotaque, não que tenha sido um empecilho, muito pelo contrário, mas tem uma dificuldade. Como que vem? Tem um preconceito, né? Preconceito e vem de tão longe. E já tem o preconceito com a mulher, né? Sim, sozinha. Sim, que a mulher tem que estar protegida, tem que... Uma série de coisas, existe um padrão, infelizmente. A gente sofre mais, né? Mulher. Não adianta a gente falar que não. Sim, mulher, nordestina. E eu tinha muita vontade mesmo, assim. E, como eu te disse, eu precisava ser a melhor. Eu me cobrava muito isso. Desde pequenininha e trouxe isso. Eu digo, até preciso dormir mais um pouquinho. Eu durmo muito pouco para produzir. Eu produzo o tempo inteiro. Era perfeita para as pessoas que gostam Sim, e pagavam pouco. Nossa, eu lembro que eu ia nos consultórios, na Avenida Mutinga, tudo, e não tinha problema. O consultório às vezes nem tão limpo, mas eu me dispunha a limpar. Eu digo, então, vou limpar, vou organizar, e começava a trabalhar. Porque é isso que eu falo, por isso que eu quis tocar nesse ponto. Porque ninguém começa grande. Não começa. Tem um amigo meu que ele fala, tem uma coisa engraçada, ele fala assim, gente, ninguém nasce grande. Imagina. Só o gigante nasce grande, né? O monstro nasce grande, né? Então, esse momento que nasce o empreendedor, dentro das dificuldades, quando ele vai lá e ele tem que enfrentar as pessoas esse tipo de abuso que a gente sabe que existe, e você criar o ambiente, você correr atrás, e você ir buscar oportunidade para as pessoas confiarem em você. Transporte precário, eu lembro, talvez nem sei se tu conhece esse termo, eu pegava aquelas combis, as lotações que fechava com ferrolho. Você sabe o que é ferrolho? Ferrolho não é aquilo que fecha a porta? Fecha a porta, era com ferrolho. Meu Deus, que Deus me proteja, que vamos. Mas ia lá feliz e com meu salto alto. E com salto alto. Com salto alto. E foi muito bom, foi. A estia e biscoito de polvilho, meu Deus, foram 2 anos almoçando isso, porque era 1,20 que sobrava para eu poder almoçar. Mas feliz, nunca reclamei, graças a Deus eu nunca reclamei, muito pelo contrário, eu só agradecia. E nessa caminhada, 18 consultórios, trabalhando de norte a sul, leste a oeste em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, muita gente. Quando você antes de conhecer o Dr. Arthur, você já tinha montado seu consultório? Não. Então aí até então eu vim para fazer a especialização e voltar. Depois que eu conheci Arthur, foi que eu decidi ficar aqui. E como é que foi esse encontro? E, como eu te falei, foi num desses trabalhos, dentro de um hospital. Eu dava plantão e ele tinha a fisioterapia terceirizada no hospital. E lá eu conheci e logo depois nos envolvemos e foi muito bom, foi tudo muito rápido. 4 meses a gente já estava praticamente juntos, depois de 1 ano que eu estava aqui em São Paulo. E decidimos casar e na clínica dele, ele tinha uma clínica, ainda tem uma clínica aqui em Santana, não mais no mesmo endereço, tinha uma salinha pequenininha nos fundos. Aí fiz um projeto, um financiamento e ele e a família dele permitiu que eu montasse meu primeiro consultório ali, né? Então eu formei minha primeira clientela e diminuí os outros consultórios. Até então não conseguia ficar só lá, não tinha cliente para manter as contas. Mas logo depois, 2 anos depois, ficou muito pequeno. Eu precisava de um lugar maior. E aí aluguei uma casa maior, com 2 consultórios,
3 anos depois ficou pequeno novamente, aí eu comprei um imóvel maior, reformei e montei uma clínica com 5 consultórios, com uma equipe bacana, com vários dentistas muito bons. Graças a Deus eu sempre trabalhou profissionais excelentes comigo, sozinha não dá para fazer. E aí, agora nós temos esse grupo com 3 clínicas. Aqui onde vocês estão, aqui é a minha casa, eu digo aqui é a minha brincadeira, aqui onde eu desenvolvo a odontologia voltada à harmonização orofacial, que eu sou apaixonada, a odontologia digital. E aqui eu brinco de odontologia. Eu percebo que todo esse movimento que aconteceu na sua vida, de trabalhar em vários consultórios, conhecer muita gente, isso tudo te preparou. Algumas coisas você fala, isso eu levo para a minha vida, outras você fala, isso é para eu nunca fazer. Sim. Isso aconteceu, doutora? De você pegar a experiência de cada lugar, para depois, quando você montou o seu negócio, que era seu, agora você era a CEO desse lugar, você falou, essas coisas eu já sei que não pode. Então, foi tudo um aprendizado, né? Como é que a senhora enxerga esse período todo que foi difícil para a senhora começar? Eu lembro que eu precisava de um cartão de crédito com limite maior, até para eu poder me vestir melhor, e eu sempre falei, e falo também para você, que a aparência te leva a muitos lugares. É claro, assim, teu interior tem que estar ali, tem que ser firme, tem que ser muito bom, mas a aparência é que te abre portas. E eu falo com categoria que realmente abre portas. E eu lembro que eu não tinha, meu Deus, mas eu não tenho um prelabore, não tenho um olerite, eu prestava serviço, como que eu vou fazer? E precisava declarar alguma coisa ali para aumentar o limite do cartão e até depois o Progero. E eu digo, meu Deus, era na Vila Maria que eu abri minha conta, porque foi dos primeiros consultórios que eu trabalhei, eu precisava e batia de porta em porta nos escritórios de contabilidade pedindo uma declaração de renda para eu poder levar ao banco. Eu olhava para meus filhos, eu nem te conheço. Eu digo, não, mas me dá, eu consigo te pagar alguma coisa. Eu sou honesta. Eu sou honesta. Nada. Aí eu lembrei, depois disse, mãe, eu não queria levar isso para minha mãe, não queria falar. Você queria resolver eu queria resolver aqui como eu sempre resolvi sozinha. Nessa época a senhora chegou a pensar em desistir? Sim, um pouquinho assim, mas aí a figura do seu Didi Varão não deixava. Ele mostrava, ele fazia questão de mostrar de onde eu vim, que eu era filha dele, realmente ele sempre trabalhou muito. E tudo que ele fez, Eunice, meu pai é muito simples, mas tudo que ele fez, ele estudava muito. Se era para plantar o milho, ele estudava o milho. Se era na época que ele era técnico em barragens, ele estudava muito para fazer aquilo. E ele disse que não teve a oportunidade, eu até acredito, eu sou um pouquinho mais engajada do que ele, porque ele teve a oportunidade de vir morar em São Paulo e não aguentou São Paulo. E ele queria que eu ficasse, que ele disse, se eu tivesse ficado, a vida teria sido diferente. E os pais preparam os filhos para chegar mais longe, é natural, né, que o filho tenha... chegue mais longe. Mas foi bom, foi bom. Eu acho que ativar a identidade de filho é a razão do sucesso. Por mais que você sofra muito, mas quando você volta e pensa na sua identidade, né? Como a nossa identidade com Deus também, quem não teve a oportunidade de ter um pai assim tão presente, né? Sim. Eu acho que esse é um dos nossos papéis, ativar a nossa identidade de filho, porque é isso que torna a nossa existência de sucesso ou não, se você não tem nenhuma identidade. Sim, até me emociona, eu falando com o Arthur ontem à noite, conversando com as meninas, eu digo, imagina ele assistir esse programa, né? E ver onde estou, como estou. Eu nunca imaginei estar aqui na televisão falando sobre minha história, mas ele está aí, assim, e eu me sinto orgulhosa por isso, assim, de levar o nome dele, Varão, e de uma forma tão séria mesmo, tão séria. Minha mãe também muito importante, trabalhando, mas minha mãe sempre foi um pouquinho mais dura, e ele era o que era o incentivador, é o que falava o que eu precisava ouvir. E foi bom, é muito bom. Muito bom. Que bacana. Hoje você tem o consultório que você tem outros profissionais, hoje vocês conseguem atender aí, chegam mais de 10 mil pessoas, doutora? Sim. Daquele consultóriozinho lá no fundo, né? De um consultório pequenininho, nós temos a clínica que eu te falei, a clínica de odontologia geral,
Nós atendemos, são 12 especialistas que trabalham comigo lá. Aqui é a brincadeira, nós vamos revezamos com harmonização orofacial. E a clínica do meu marido, que é uma reabilitação. Conseguimos construir um prédio de 5 andares, que tem hidroterapia, tem várias especialidades, atendemos 900 pessoas por dia lá. Que bacana. E juntos, correndo juntos, 2, correndo, somando. E eu te digo, assim, o sucesso, assim, a chave do sucesso é você ter uma família formada, é você trabalhar, é você se envolver, ter problemas, é você saber que tem um porto seguro, que à noite você vai para casa e tem teu marido, tem tuas filhas ali te esperando. E essa ordem que você falou é fundamental. É fundamental. Existe ali um respeito, né? Sim, nessa sim, hierarquia sim, que a sim. gente chama. E eu penso que é o princípio, né? Quando você respeita esses princípios, as coisas não se desorganizam. E eles me respeitam muito, porque Deus acima de tudo, eu tenho meu momento para Deus, então eu tenho alguns dias da semana, algumas horas da semana, que é uma dedicação exclusiva a Deus mesmo. Com a igreja, com oração em casa, e elas me respeitam e participam também comigo. Eu participo. Que bacana. Eu queria que a senhora falasse agora, com sua experiência hoje, com toda essa jornada, nessa trajetória de vida, pessoal e profissional também, qual o conselho que a senhora dá hoje para os profissionais novos da odontologia? Vamos falar da odontologia? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com dentistas novos e é o que eu digo, o conselho que eu dou é estudem muito. Mas não estudar só a parte técnica, não só aprender odontologia. O conselho que eu dou, e se eu tivesse sabido isso muito antes, teria sido muito mais fácil. Aprendam a empreender, a ser empreendedores. Não precisa ser dono do próprio negócio, mas é empreender, organizar a tua vida profissional. Isso é muito importante. Eu teria sofrido um pouquinho menos se eu soubesse controlar, organizar isso, delegar mais, gerir pessoas desde o início. E eu apanhei, mas consegui. Mas não estudar só a parte técnica, sim, empreendedorismo também. A odontologia saiu do analógico, estamos na era digital, que veio realmente para mudar, para somar. Nós somos considerados os melhores dentistas do mundo. Então, isso é verdade. Eles vêm de fora, né, procurar os profissionais. Sim, é um orgulho, nós estudamos, né? muito, nós não temos tecnologia, nós não temos incentivo, mas vem pessoas de fora. Nós temos um parceiro grande, a Airline, que é americano, assim, que investiu muito no Brasil, porque ele entendeu que o mercado brasileiro é um mercado promissor, porque é um país de pessoas vaidosas, gostam da estética, compram estética, gostam e, assim, eles valorizam também a higiene oral. Então, estudem, aproveitem o mercado, não parem, tem que correr. Nada é muito fácil, nada é fácil. E eu falo todos os dias para quem trabalha comigo, falo principalmente para minhas filhas, vocês querem, não é pecado não trabalhar, não correr, mas você tem que saber o que você quer. O custo é alto. O custo é alto para você ir longe. Nós sabemos, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito. Não dá para ficar sentado no sofá esperando. Não, aquela ideia de que as coisas vai bater toque-toque na sua porta, não vai. Imagina. E agora, a pandemia, essa quarentena, Eunice, veio para ressignificar mesmo, né, o mundo, assim, dar sentido, um novo sentido das coisas, às pessoas. E é o que eu falo, é o momento de sair da caixa, é o momento de sair da zona de conforto. Era isso que eu ia te falar. Eu queria até tocar nesse assunto, que é um assunto atual, né? Sim. Já que você iniciou, e infelizmente a gente tem visto diariamente, né, os noticiários, as mídias, relatórios assim tristes, né, doutora? Sim. Fala um pouco desse momento, doutora, que é muito atual, e se você puder também dar uma palavra para as pessoas que estão com as portas fechadas agora, com depressão. A gente sabe que tem muita gente com depressão por conta disso. Sim. Tem pessoas que não saem de casa com síndrome do pânico, enfim. Apavoradas, tudo isso, assim. Eu te falei antes e ainda continuo falando. Deus acima de tudo. O que vai te dar a segurança, a confiança para enfrentar tudo. Isso aqui, a quarentena é muito pequeno ainda, né? Não sabemos, Eunice,
é Deus. É você, a partir do momento que você tem essa certeza que Deus está ali contigo. E eu te digo, e ouvi de uma pessoa maravilhosa, de um empreendedor nato, que até a cor da roupa e as palavras que ele vai dizer logo a pouco ali com a equipe ou numa reunião, Deus fala para ele, eu te digo, eu também ouço. Eu ouço. Para sustentar essa situação, lembra que eu te falei da base do estudo da ciência, você tem que ser muito bom, você tem que ter um trabalho excelente, mas você também tem que ser empreendedor. Teu negócio tem que gerar valor, né? Tem que gerar valor e assim, a tua empresa tem que ter uma estrutura sólida, não é fechar as portas 2 meses, 3 meses que vai quebrar a empresa, é uma parada, claro, eu até falo, é um buraco sem remendo, é uma ruptura, mas se você tem esse equilíbrio emocional e se você tem uma estrutura sólida, não é isso que vai te quebrar. Então, mas para isso é dormir pouco, trabalhar muito, procurar fazer o melhor, ser o melhor. E digo, eu até finalizo falando, não são as nossas pegadas que fazem com que deixemos marcas. Eu ouvi isso, eu achei isso muito legal e muito propício para essa situação. Mas você sentado num sofá, vendo o que as pessoas fazem, ouvindo a TV falando de crise, falando que morre, que não morre, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, vamos correr. Me fala, hoje, doutora Karine Verli é uma mulher realizada? Não completamente, eu disse não que eu não seja grata, sou grata a meu Deus, mas eu tenho filhas adolescentes, acabei de falar, ainda tem muito que correr e concluir a formação dela, a formação como pessoa, caráter, ser exemplo, isso eu me cobro, eu preciso ser exemplo, porque nós somos o que nós vemos ali, mas eu acho que o auge do sucesso é você trabalhar com o que você gosta, é você prosperar, é você chegar à tua estabilidade financeira, mas você poder compartilhar. Isso que é ajudar pessoas como fruto do teu trabalho, transformar vidas, é o auge do sucesso. Aí é a gratidão, é a forma de agradecer o que Deus te dá, é amar as pessoas, ajudar, fazer do teu trabalho, da tua riqueza, a transformação e ajudar as outras pessoas. Queria te perguntar sobre isso. A senhora conhece o Instituto Ressoar, a senhora sabe que o nosso trabalho ali, a gente até tem um jargão nosso, transformando vidas para uma sociedade mais justa. E isso a gente vive. Isso não é só, a gente não coloca só essas frases. De verdade, o trabalho ali é dedicado a transformar vidas mesmo. Para você, nesse grupo, você e o Dr. Arthur, que estão sempre contribuindo, qual é a importância para você, como empresária, apoiar projetos, ser engajado em projetos sociais? Isso é um peso? Isso te faz falta? Fala para vocês, como é que vocês se sentem em relação a isso? Muito pelo contrário. Quanto mais nós ajudamos, quanto mais participamos, mais prosperamos. Não existe, não tem como você trabalhar só para você. E quando Deus te capacita para ser boa e saber fazer isso, gerar riqueza, por que não compartilhar? Por que não usar a tua capacidade para transformar vidas? Eu seria egoísta. Um projeto lindo que é lá na minha região, no Nordeste, que é o projeto Canaã, que eu tanto prezo, e não só isso, o Instituto Ressoar, meu Deus, é uma coisa que todos achavam que era só o projeto Canaã, mas vocês trabalham com jovens, vocês trabalham com idosos, com câncer, com tudo, e assim, uma forma tão leve, uma forma tão verdadeira, Eunice, e tanta gente boa e tanta gente importante que faz a diferença nesse Brasil, confia no trabalho de vocês. Então, esse é um momento realmente especial. Eu queria deixar esse minuto aqui para você falar mais alguma coisa que você desejar. Eu finalizo agradecendo a oportunidade. Realmente me tiraram da zona de conforto, eu não gosto de falar. Nem stories eu faço nas redes sociais e agora eu estou frente a uma televisão. Acho que a partir de hoje vai fazer. Falando muito. Eu sempre fui muito recente quanto a isso, assim, meu Deus, se eu estou ali, eu tenho que falar uma verdade, eu preciso falar algo que agrega a vida das pessoas, não tenho que ir para aparecer, mas sim para mudar, para transformar. Eu sempre falei isso, e falando isso em oração, eu disse, meu Deus, que o Senhor me deu essa oportunidade que seja para transformar, para falar de Ti também.
E estou aqui, gratidão Ionice, gratidão Instituto Ressoar, a Record aí trabalhando firme, com projetos lindos também. Eu tenho a oportunidade de conhecer, além do Projeto Ressoar, vários outros projetos também do grupo, dentro de presídios, nas ruas, e eu sou encantada com tudo isso, eu sou encantada com tudo isso. Que bacana, que bacana. Muito obrigada pela oportunidade, eu sei que aqui é uma marca importante para o meu pessoal, né? Eu falo nem aparecer, tem a visibilidade sim, mas abrir. Muito obrigada. Agora já está convidada para ir lá no estúdio, porque já ficou mais tranquilo, né? Sim. Obrigada mesmo, doutora. Deus abençoe muito sua vida, seu trabalho, que tudo continue cada vez mais crescendo. É crescer e contribuir, como a gente sempre fala. Crescer e contribuir. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, Início. Gente, que história sensacional. Sem dúvidas, é um exemplo de ser humano a ser seguido. Parabéns pela história. E o programa Ressoar de hoje fica por aqui. Se você gostou das nossas matérias e quer assistir novamente, aproveite e se inscreva no canal do Ressoar lá no YouTube. Curta também os nossos perfis no Instagram e no Facebook. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau, gente!